O tema é o chamado Black Bloc, uma linha de ação política, de enfrentamento político, que não é nova em termos de história contemporânea, mas é novo em termos de Brasil, pelo menos com relação ao espaço que tem sido dado na mídia aí, em função dos eventos, dos protestos que nós temos vivido aqui no Brasil desde junho do ano passado, do ano de 2013. Bom, ao que tudo indica, o Black Bloc, como uma ação política, ele aparece na Alemanha dos anos 1980 do século XX, no início da década dos anos 1980 do século XX, no lado ocidental da Alemanha, e dali ele se espalha para países europeus, para vários países do mundo. Tem um momento de pico essa conduta, esse tipo de ação política, em 1999, em Seattle, quando houve uma série de protestos por ocasião da reunião da Organização Mundial do Comércio, nessa cidade nos Estados Unidos. O Black Bloc, até onde se sabe, ele é uma derivação do movimento anarquista e é uma derivação que, grosseiramente dizendo, parte do princípio de que é legítimo atacar símbolos do chamado mundo capitalista. Então, nesse sentido, a violência contra esses símbolos, contra bancos, por exemplo, ela se justifica como um ataque ao sistema capitalista. Quebrar um símbolo do capitalismo é, de certa forma, quebrar o sistema capitalista. E esse quebrar, essa ação violenta, que também pode se estender contra as forças de repressão, contra as forças policiais, por exemplo, que vão ali para reprimir, para atuar numa tentativa de controle nessas manifestações, nesses protestos, é um chamamento a uma violência, a uma ação maior contra o sistema capitalista, contra o sistema político como um todo. Grosseiramente é o que se pode dizer, grosseiramente é o que se sabe. Como lembramos, é um evento, é um fenômeno, melhor dizendo, razoavelmente antigo, em termos de anos 80 do século XX, final dos anos 90 do século XX, em termos de mundo contemporâneo, em termos mundiais. No Brasil, desde junho do ano passado, de 2013, esse tema ganhou importância, ganhou relevância e talvez tenha dado a impressão para alguns de ser um tema novo. Não é. Em termos brasileiros, pode até ser que esses grupos sejam um pouco mais recentes. Há grupos anarquistas muito antigos no Brasil. Lembramos que o anarquismo é um fenômeno político brasileiro do período da República Velha, do século XIX. Mas esses grupos talvez sejam também recentes em termos brasileiros. Bom, nós vamos, para pensar um pouco essa temática toda, para refletir sobre ela, ter acesso a algumas informações que a grande mídia levou ao ar em julho do ano passado. A Globo News fez um programa, um Sem Fronteiras, bastante interessante em termos brasileiros e internacionais sobre essa temática. Vale e muito observar as informações oferecidas e refletir sobre essas informações oferecidas, na busca do entendimento sobre esse tema, que se encaixa em termos contemporâneos, lá nos anos 80 e 90 do século XX, desde esse período, e em termos de Brasil contemporâneo, da história republicana brasileira recente. Vamos então ao Sem Fronteiras da Globo News, que foi ao ar em julho de 2013, do ano passado, sobre o tema Black Bloc. Toda manifestação, sobretudo no Rio de Janeiro, termina em violência. Tem quem diga que é a polícia que começa, tem quem diga que a polícia só revida. O fato é que a atenção tem sido desviada do que eram as imensas manifestações pacíficas por melhores serviços públicos e contra a corrupção para protestos que sempre terminam em fogo. Entre os diversos movimentos que participam dos protestos, muitos são anarquistas. E entre os anarquistas, os Black Bloc têm chamado a atenção. Eles são novidade no Brasil, mas não no mundo. Muitos anarquistas concordam com a tática Black Bloc. Mas o anarquismo não se restringe ao Black Bloc, e nem todo manifestante Black Bloc é anarquista.
O Sem Fronteiras desta semana envereda por esta trilha e tenta entender um pouco o que é anarquismo e o Black Bloc. Quando as ruas de Londres explodiram em manifestações populares 2 anos atrás, os alvos da violência foram lojas e shoppings, saqueados na caça desenfreada a artigos de consumo, gadgets eletrônicas, roupas de marcas famosas. Não havia objetivo político, protesto racial ou pauta de queixas sociais. Não se tratava de anarquismo no sentido político, de contestação do Estado, do sistema, da ordem estabelecida. Era saque mesmo. Em busca de satisfazer um consumismo que a sociedade estimula, mas a renda de muitos não permite, especialmente entre jovens de minorias em bairros pobres. Já em outras manifestações populares em Londres, bem como em diversas capitais europeias, grupos anarquistas entram regularmente em ação violenta contra bancos, prédios do governo e empresas conhecidas. O objetivo não é saquear, e sim mostrar repúdio a símbolos do capitalismo. Aí sim vê-se em ação o anarquismo político, a favor de uma sociedade sem classes, sem leis, sem polícia, sem governo, autorregulamentado. Prega a democracia direta, sem intermediação de partidos e de políticos profissionais, sem Estado ou classe dirigente. Vê na internet um facilitador para organizar a mobilização. O anarquismo não se confunde tampouco com o comunismo, considerado um desvio, pois demanda um Estado forte, uma ditadura, mesmo que seja do proletariado. O objetivo anarquista não é trocar o governo, é não ter governo. Anarcos é terminologia grega para sem liderança, conceito que já aparecia na Grécia Antiga. Mas o anarquismo, em sua versão política moderna, surgiu na Europa de meados do século XIX, com o francês Pierre-Joseph Proudhon e o russo Mikhail Bakunin. Ambos influenciaram os movimentos revolucionários de 1848 e a Comuna de Paris em 1871. Mas como proposta de transformação social, atraíram oposição de Marx, Lenin e Stalin. O anarquismo como prática política teve seu momento de glória no início da Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 39, quando organizou 3 milhões de pessoas na Catalunha e na Andaluzia. Mas essa experiência anarquista, que incluía cooperativas e pequenas indústrias, foi arrasada, não apenas pelos fascistas do general Francisco Franco, mas também pelos grupos comunistas, ortodoxos e stalinistas que lutavam como voluntários. Proudhon e Bakunin pouco se identificariam com as muitas variações que o anarquismo adquiriu ao longo dos anos, menos ainda com sua expressão nos protestos de rua pelo mundo no momento. Nem todos os anarquistas adotam a violência como método de luta política. Existe até uma variação chamada anarco-pacifismo. Mas os que praticam ação direta e agressiva, em protestos de rua, insistem em não serem confundidos com simples arruaceiros ou saqueadores. Alegam que seu gesto de ataque é político. O problema é que numa manifestação de massa, a violência aparece para a opinião pública sem distinção de motivo. O cidadão comum não diferencia saque consumista ou depredação de um suposto gesto revolucionário. Prefere generalizar a violência como caos, desordem ou, na palavra da vez, vandalismo. Os Estados Unidos têm uma longa tradição de movimentos sociais não violentos.
O mais bem-sucedido foi o movimento dos direitos civis dos negros, liderado pelo reverendo Martin Luther King. Mas nos últimos anos, os movimentos populares foram infiltrados por grupos pequenos e radicais. O mais espetacular e mais violento deles é o Black Bloc. Eles afirmam que não são uma organização e levam o anarquismo a sério, não seguem líderes, não possuem disciplina nem estrutura. Têm em comum a tática de enfrentar a polícia e quebrar vidraças, o que descrevem como uma performance simbólica para desafiar o sistema. Sempre escondem o rosto para não serem identificados pela polícia. Em geral, agridem jornalistas, quebram câmeras dos profissionais de imprensa e divulgam na internet os seus próprios vídeos. Nos Estados Unidos foram descritos como o câncer que destruiu o movimento Occupy Wall Street. O Sem Fronteiras conversou em Nova York com o jornalista Ari Paul, que há anos cobre as ações do Black Bloc mundo afora e que acompanhou de perto o movimento Occupy Wall Street. Less than 2 years ago, the Occupy movement took over. It was all over the country and in other countries too. What has happened? First anniversary was much smaller than the initial occupation. A lot of people blame various different things. Some people have blamed also Black Bloc, so anarchists who are violent, who are taking part of the movement. Chris Hedges called them the cancer of Occupy. What has happened in regards to that? Well, it was bigger in some cities than in others. In Oakland, in California, there is a large hotbed of anarchists who sympathize with Black Bloc tactics. There was also a lot of that in Seattle, which of course makes sense because that was where in 1999 the WTO protests were, and there was a lot of Black Bloc activity, and especially a lot of Black Bloc anarchists come from the Pacific Northwest. In New York, there was not so much of it. However, there was always the concern from a lot of activists that Black Bloc tactics would divert the media away from actual political demands and political arguments towards imagery of violence. I think there are people in the Occupy movement who don't necessarily dismiss them outright because there are people who believe that sometimes militant revolutionary violence is sometimes necessary, but I think that there is a great skepticism that the Black Bloc tactics could actually help Occupy. You have been to other countries where you see Black Bloc, like Greece. What have you seen there? Right. I mean, I think in some countries they're a little bit bigger than they are in others. In Greece, I think there is a much bigger combination of both the activism and the violent protest. I mean, sometimes you'll see the same people by day working a community kitchen in an abandoned building in Athens and also hurling a petrol bomb at the police at night. I think there's a little bit more political sophistication in places where anarchism has perhaps a longer history and is more embedded in the political history of a place like Greece. Here, I think it is understood by a lot of people that the Black Bloc tactics tend to not really have any political demand associated with them. There is a lot of getting in a fight with the police that inevitably leads to arrests. I think sometime over the past 2 years of watching them here, I think they're almost more better understood as an art movement than a political movement. Their goal is not necessarily to put forth a political agenda or to put forth political demands, but that somehow they believe the imagery of this violence that is between them and the police or between them and private property will somehow be inspirational to the masses. I think from where I sit, that hasn't worked, and I think it turns most people off.